Doutora Kelly, eu preciso dormir para crescer? Gente, essa dúvida as pessoas sempre me perguntam se a criança, por acaso, que não dorme bem e que tá tudo acontecendo errado, será que ela vai ter problema de crescimento? Assiste esse vídeo para você saber. Para crescer é preciso dormir. Será? Gente, primeiro que o sono é uma necessidade básica do ser humano. É lógico que todo mundo precisa dormir, assim como a gente precisa respirar, assim como a gente precisa comer, né, e se nutrir. E o sono é uma parte essencial da nossa vida e no nosso dia, e que precisa acontecer. Então, primeiro que o sono é sim uma necessidade básica, uma necessidade importante. Mas a gente precisa entender que o sono do bebê, o sono da criança é diferente do sono do adulto. E até os 2 anos, às vezes até os 4 anos, a criança ela vai ter aqueles períodos que são as sonecas, que os períodos que o bebê dorme também durante o dia. O adulto, muitas vezes, ele faz um ciclo de 12 horas, então ele vai ter um sono apenas noturno. E durante o dia ele vai ficar acordado. Até mais ou menos uns 2 a 4 anos de idade, a criança tem uma soneca. Mas quando é recém-nascido, por exemplo, o bebê tem um sono que se chama polifásico. Ou seja, ele faz muitos soninhos ao longo do dia e da noite e não diferencia muito o dia da noite. Então ele dorme à noite, dorme durante o dia e fica poucos períodos acordados. Aí lá pelos seus 2, 3 meses, o bebê começa a entrar naquilo que a gente chama de ritmo circadiano ou relógio biológico, que nada mais é do que o nosso relógio, como o nosso reloginho funciona, como é o nosso funcionamento aí durante o dia de soninho, né? Então o bebê começa a dormir mais à noite e ter períodos de sono durante o dia, que são as conhecidas sonecas. E por que à noite, então, o sono é importante? Mas não significa que esses despertares que o bebê tem, que ele não vai repor o sono, que ele não vai receber as coisas que ele precisa, que ele não vai ter a liberação dos hormônios que ele precisa. Durante a noite, você tem a liberação de um hormônio que se chama hormônio do crescimento, o GH, e que ele ocorre essencialmente entre as 11 da noite e as 2 da manhã. E por isso que é importante que esse horário também a criança obviamente já esteja dormindo, mas que a criança consiga, né, ao longo do dia ter uma rotina estruturada para que à noite ela também tenha um sono adequado. E para isso a gente precisa fazer higiene do sono, né, evitar o uso de telas, que a criança fique muito agitada no horário de dormir, e use técnicas e coisas que relaxem a criança à noite, como por exemplo um banho relaxante, uma massagem, até mesmo algo que contar uma história, né, deixar as luzes da casa mais apagadas. Então, gente, é muito importante que a gente entenda isso, mas que não necessariamente o seu filho não vai crescer se ele tiver despertares. E uma coisa interessante que também você precisa saber: os despertares do bebê não significa que ele acordou. Você acorda para vê-lo, para fazê-lo voltar a dormir ou para dar a mamar, por exemplo. Mas o bebê não necessariamente acorda. Quando o bebê tem micro despertares, o que pode acontecer é ele superficializa o soninho dele, que é aquele sono REM, o Rapid Eye Movements, ou REM, sono REM, que é o sono que o bebê sonha, e aí ele acaba quase despertando, mas ele volta a dormir. Isso não é considerado muitas vezes um despertar. Tanto que a mãe fala assim, ele só abre o olhinho assim um pouquinho e já pega o peito. Ou ele dá uma choradinha, pega no colo e ele volta a dormir. O bebê, ele não tem a percepção de que acordou. E de fato, ele pode ter uma noite extremamente tranquila, uma noite extremamente reparadora, mesmo acordando, tendo esses micro despertares várias vezes à noite. É óbvio que a gente fica acabado, né, e muito cansada. Por isso que fazer uma rotina e medidas para melhorar o sono são importantes também para toda a dinâmica familiar, né? Mas aqui já tirando um pouquinho dessa culpa de vocês, que por acaso o bebê de vocês tem ainda muitos despertares. E lógico, é importante que você acompanhe com o médico, com o pediatra, para ver se a criança está crescendo e se desenvolvendo adequadamente, ok? Então, a criança vai crescer, vai se desenvolver, sim, mas a gente também precisa fazer nossa parte de ajudar no soninho dela.
E uma dica que eu deixo aqui, se o seu filho está acordando muito, tendo muitos despertares, e aí você pensa, né, em começar um processo de desmame na criança que já é um pouquinho maior, ou até mesmo um desmame noturno, quando a criança também já estiver nessa fase para isso, eu te convido a conhecer o meu curso Desmame Descomplicado, que é um curso que explica o passo a passo para você fazer um desmame gentil e gradual no seu filho, não necessariamente desmamar completamente, mas muitas vezes melhorar alguns aspectos para melhorar esses despertares, melhorar o sono do bebê sem desmamar o bebê, e eu ensino isso nesse curso também a fazer o desmame noturno. Então, fica aqui o meu convite para vocês. O link do curso está aqui na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem mais conteúdos aqui, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Mas compartilha mesmo. Clica aqui nesse botãozinho da setinha que manda esse vídeo para alguém e manda aqui para aquela mãe que precisa saber disso, que está se sentindo culpada ou que está tendo vários despertares. Tenho certeza que vai ajudá-la e também vai me ajudar a ter mais conteúdos aqui e a compartilhar mais esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!